E a dor? Daqui até lá, eu vou me aposentar com 15 anos. O que eu faço até lá? Porque aí se eu ficar desempregado, como que eu vou fazer? O que muda, né? Então a gente poder trabalhar ali nessa questão da qualidade de segurado. E ninguém consegue se formar e já ter um investimento, um capital inicial, e dividir custos é importante. E amador, cara, que é até do próprio advogado. Se você parar para analisar, o advogado previdenciarista que sabe fazer um planejamento previdenciário, ele não sabe fazer um planejamento financeiro. E se ele soubesse, até para ele mesmo, para o projeto de vida, talvez é a dor que o próprio advogado tem, de fazer um planejamento financeiro. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e aprende aquilo que a faculdade não te ensinou. No episódio de hoje eu vou conversar com dois advogados fantásticos que vão compartilhar muito conhecimento para você utilizar aí na sua advocacia. A gente sabe que a vida do advogado é solitária, tem que tomar decisões sozinhas de organização do escritório, vendas, marketing. E aqui no Prevcast você tira insights que pode aproveitar aí para o seu dia a dia. Então fica com a gente até o final. Antes, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo top, você recebe em primeira mão. Também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Eu estou fazendo a minha parte, estou compartilhando com você muito conteúdo que eu utilizo nos meus escritórios e estou trazendo gente de ponta aqui para compartilhar com vocês. Então compartilha nos seus grupos de WhatsApp, vamos formar uma corrente do bem de previdenciaristas que juntos ficam cada vez mais fortes, beleza? E comenta aqui também como é que tem sido o Prevcast para você. Isso me ajuda a criar conteúdo cada vez mais conectado para você, beleza? Quero trazer os meus convidados para a gente bater um papo muito legal. Sejam muito bem-vindos, Dr. Kleber Veloso e doutora Cláudia Teixeira. Tudo bem? Tudo ótimo, uma honra imensa estar aqui, né? Lugar onde advogados, né, peritos, juízes, pessoas do nosso dia a dia, né, que a gente já está acompanhando, admira. Uma grande honra, me sinto muito lisonjeada por estar aqui. Muito obrigada, Danilo, pelo convite. Mais uma fera, mais duas feras, né, doutor Kleber? Muito obrigado, também fico muito lisonjeado de estar aqui, principalmente de falar aquilo que eu gosto, previdenciário. Cara, muito bom, né, falar do previdenciarista e compartilhar um pouco, né, daquilo que a gente vive no dia a dia. A vida do previdenciarista, né, Kleber e doutora Cláudia, não é fácil, né? A gente até conversava nos bastidores que a tomada de decisão solitária, ela é sempre desafiadora pra gente, né? Então eu vou tentar extrair de vocês um pouco como que é essa solitude e essa tomada de decisão dentro dessa solitude no dia a dia para a gente compartilhar com os advogados. Queria antes entender um pouco, e para que a galera também conheça um pouco mais vocês, começar aqui pelas mulheres. Doutora Cláudia, como é que você chegou no direito previdenciário? Traz um pouco pra gente dessa história, para o pessoal te conhecer. Sim, o direito, ele veio ali na hora de fazer a inscrição, né, na faculdade. Meu pai se formou em Direito em 1990 ali, e então eu sabia que eu ia fazer a faculdade, mas não sabia o curso, estudei, né, estava estudando em escola pública, cheguei a fazer algum preparativo, mas não tinha em mente. E aí o direito foi conversando com o professor, meu pai, né, da amplitude ali do direito, das possibilidades, mas não foi a primeira opção, não surgiu, foi bem na hora de fazer. E uma vez na faculdade de Direito, né, passado ali o primeiro semestre, os desafios, né, de entender, aí eu já sabia que eu queria ser advogada, né, daí era advogar que eu queria. Comecei primeiro ali no trabalhista, fiz bastante trabalhista, e acho que quando estava ascendendo, tive algumas situações de vida pessoal que acabou mudando um pouco, e aí depois que eu vim para o direito previdenciário. Previdenciário, que ano foi pro previdenciário? O previdenciário eu já fazia, né, algumas ações ali a nível amador, né, em 2013 que eu conheço, né, um pouquinho antes, quando a doutora Maura acho que começou ali na OAB Itaquera, né, na comissão de direito previdenciário, foi que eu comecei a frequentar cursos, palestras lá, e aí depois, em 2016, que eu faço pós-graduação, e aí caí de cabeça mesmo, e daí praticamente só previdenciária. Que legal, a Maura teve uma grande influência aí para você, pelo que eu entendi. Muito, a Maura. Na vida de quem ela não teve influência, né? Sensacional. Quem é previdenciarista? Fui acolhida no direito previdenciário pela doutora Maura. Pô, muito legal, muito bacana. E você, Kleber, como é que foi, cara? Também teve muita influência aí da Maura? Sei que você tem uma história, acho que um pouquinho diferente. Na verdade é um pouquinho diferente, eu venho de uma família humilde, nós não temos
profissionais formados em direito na família, então eu sou o primeiro advogado da família, venho de um bairro periférico, pais bem batalhadores. Inclusive, nos meus 14, 15 anos de idade, eu dormi na calçada do INSS com a minha mãe, porque ela precisava de uma informação no dia seguinte, então não era nem para dar entrada no pedido de benefício, era para tirar informações. E a gente dormiu lá na calçada do INSS de Pinheiros. Então foi uma coisa que me marcou muito. A faculdade foi um pouquinho sofrida, era aquele caso em que eu tinha que acordar muito cedo para fazer um estágio e ia dormir muito tarde, chegando da faculdade à noite. Então não tinha dinheiro nem para comer uma coxinha na faculdade, mas valeu a pena. Quando formado, no ano de 2005, já abri meu escritório. Estava ainda pendente naquela questão do clínico geral, pega a família, pega direito trabalhista, e aí eu conheci um rapaz que trabalhava na CPTM, lá de Osasco, né, que meu escritório é em Osasco. E ele falou assim: Kleber, tem uma oportunidade boa aqui para você. Muitos indeferimentos do pessoal que trabalha aqui exposto a agentes nocivos, e nós precisamos ajuizar essas ações da Justiça Federal. Eu não tive previdenciário na faculdade, então eu fui lá, corri atrás, estudei, comprei o livro do Dr. João Batista Lázari e destrinchei, comecei a aposentar o pessoal da CPTM e aí o nome, né, o boca a boca, foi fazendo com que eu tivesse mais clientes e aí graças a Deus hoje, 18 anos depois, eu me sinto muito realizado nessa brilhante área. Que legal, cara, que legal. Lázaro teve, então, bastante influência. Inclusive, há poucos anos atrás eu fui assistir um curso dele aqui em São Paulo, que ele é de Santa Catarina, né, juiz federal, e ele sorteou um livro, e eu que nunca ganho nenhum sorteio, ganhei o livro, e eu fui falar para ele exatamente esse episódio, e ele me deu um abraço, falou, pô, que legal, eu te influenciei e tal. Eu falei, doutor. Cara, ele é uma pessoa incrível, assim, eu fui palestrar, foi esse ano, deve ter uns 3 meses mais ou menos, na OAB de São José do Rio Preto. E foi uma galera lá, o Miguel Orvati estava lá, o Miguel Orvati teve na minha vida também bastante influência, assim, no início da minha carreira. E o Lázaro estava lá também, ele estava lá palestrando com a gente, também um cara fantástico, assim, né? Cara, Muito educado. Muito, é um gentleman, né? Nossa. É um verdadeiro gentleman, um cavalheiro, cara. Muito legal. E a palestra sempre em altíssimo nível, né? Sim. Sempre em altíssimo nível, muito bacana. Pô, e vários nomes aí, né, cara, no previdenciário, né? Você começou com o Lázaro, você teve Sodero ali no início, teve... Sodero, ele me acolheu principalmente na Comissão de Direito Previdenciário na OAB de São Paulo, né? Então ele foi um cara também muito importante, que também auxiliou a gente. Fiz uma amizade com a doutora Adriane Bramante. E nisso, a doutora Maura, né? A doutora Cachan, Sérgio Jeromes, Ana Paula. Muitos nomes que já foram aí, inclusive, palestrar pra gente, ministrar aulas lá na OAB de Osasco. Cara, muito legal. Aliás, Xandão, ó, só fera que foi falado e passaram por aqui, hein? Passaram. O Sodero passou por aqui. Precisamos trazer o Sodero filho, mas o Sodero pai já passou aqui com a gente, a Maura, a Cachan. Você falou, o Jeromes passou com a gente também, Sérgio Jeromes, episódio muito legal. Então, ó, deixar o cardzinho aqui pra vocês, beleza? Cara, maratonem. Lá a gente consegue ver a história deles. Cara, histórias fantásticas, né? E eles contam um pouco como que estruturaram seus escritórios, como foi no início. O Sodero chorou, cara, assim, foi emocionante o do Sodero. Você vê, ele é um cara coração, né? O Sodero é um cara coração mesmo, né? E ele se emociona lembrando ali de alguns aspectos da carreira dele, cara, muito legal. Não só se emocionou, como emocionou todo mundo ali. Muito bacana mesmo, muito bacana. E hoje, Kleber, você tá como presidente, né? Você tá como presidente da comissão da Direito Judiciário da OAB, né? Eu sempre fui bem engajado nessas questões da política da OAB. Sempre no intuito de aprender mais, mas também de transmitir meus conhecimentos. Então, nós criamos um grupo dessa comissão em que nós temos 150 membros, 150 advogados. E lá o intuito é um ajudar ao outro. Nenhuma pergunta é uma pergunta sem sentido. Todo mundo ajuda, sem ego,
sem pensar em algo a mais, assim, é no intuito O de grupo de lá. nosso Legal. grupo é muito unido, Legal. então a gente compartilha cursos, vai para congressos juntos, né, então, faz aí 15 dias nós estávamos em Brasília, todo mundo junto, passeando, fomos no STF, fomos no STJ, fomos no Dataprev, né. Então, muito legal o trabalho desenvolvido lá, que a gente está entregando agora depois de 6 anos. Pô, que legal, cara, que legal. É um trabalho bonito demais, que eu participo da OAB também, de algumas comissões, cara, e é um trabalho bonito, né? É um trabalho em prol da advocacia. Eu conversei aqui num episódio com o doutor Sérgio Reis Guzmão, também vou deixar o episódio dele aqui pra vocês. Um cara fantástico também, da Penha, OAB Penha, cara, é um cara fantástico. E ele trouxe essa reflexão, ele falou, cara, o previdenciarista, ele é muito animado, ele é muito alinhado, ele não se sente concorrente. Ele é parceiro, unido. Cara, e o previdenciarista, ele é muito assim mesmo. Eu comecei a olhar e falei, caramba, que interessante. Eu vejo realmente a galera se ajudando muito. Muito legal. Doutora Cláudia, eu vou trazer em primeira mão aqui. Não sei, você não me permitiu, se não puder, o Xandão vai cortar isso aqui, mas eu vou trazer em primeira mão. Tô sabendo que você inicia aí como professora, ou pelo menos já dando os primeiros passos aí, entregando um pouco de conteúdo. Como é que tem sido essa experiência? Podemos falar sobre isso? Sim, podemos falar. É o compartilhar, né, o que me move, né, é o compartilhar conhecimento, é uma coisa que a gente gosta. Falar do direito previdenciário, né, viver do direito previdenciário, atender, é o que nos motiva, né, é o que nos faz sorrir e tudo mais. E nessa questão, né, do professor, é o meu coração no direito previdenciário, que é falar da aposentadoria da pessoa com deficiência, né, atender. Então, assim, o direito previdenciário em si é o estar aqui, né, com seres humanos, né, advogados de guerrilha, né, eu falo, o previdenciário em si, ele tem essa questão que o doutor acabou de comentar, mas ele é atraído, né, por pessoas que têm, né, isso a oferecer, né, então e quando eu falo, né, de se abraçar, né, pelo direito previdenciário, é isso, né, o trabalhista tinha mais essa questão mais solitária mesmo, né, mais individual, e no previdenciário não, né, o nosso único objetivo é que qualquer pessoa, né, tenha ali o seu direito atendido, né, então quando estamos, independente do lugar que a gente está, que surge ali uma questão, né, estamos numa palestra, alguma coisa, já vem, né, a questão: "Ó, eu não fiz, não vou saber, mas conversa com fulano, né, espera e você consegue conversar", tá todo mundo sempre muito, então É muito bom, né? É muito legal. O previdenciário, já disse aqui em alguns episódios, cara, que é como se a gente fosse herói, assim, cara. Eu sinto que é como se a gente colocasse realmente a capa, sabe? E fosse lá defender realmente pessoas que estão sendo injustiçadas do vilão Estado, né? Porque, cara, é um trabalho de herói, é um propósito, é um chamado. Os resultados, eles acontecem como consequência, né? Eles acontecem como consequência, mas ele é um chamado para nós mesmo. Você falou hoje que tá atuando, gosta, tem uma paixão muito grande pela aposentadoria PCD, né? Esse é o carro-chefe no seu escritório? sim, hoje é. Legal, legal. O Kleber, você atua no previdenciário também? Tem uma área específica, um Então, benefício o específico? meu carro-chefe são as aposentadorias, principalmente aposentadoria especial, e o nicho que eu peguei após pandemia ou durante a pandemia é o planejamento previdenciário, que eu trabalho muito isso em questões de atendimentos online, por exemplo. Entendi, legal. Então a gente tem três assuntos aqui que eu acho que já dá pra gente estender, conversar muito, queria entender como é que vocês têm trabalhado esses benefícios. Então falar de PCD, falar de aposentadoria especial, cara, questão de PPP é desafiador demais. Eu estava reunido ontem com a minha equipe, falando exatamente sobre isso, cara. O desafio e a gente tentando encontrar soluções para os desafios do PPP, que são muitos, né? E também aí o planejamento previdenciário que surge como uma oportunidade interessante pós, né? Reforma que, cara, a reforma ela impactou, né? Eu queria, antes, então vamos falar da reforma, a gente já fala de aposentadoria PCD e partimos para as outras. A reforma eu sinto que ela
ela gerou uma mudança muito grande, assim. Eu venho desde 2005, a Advocacia Schettini ela começou em 2003, então desde 2005, quando eu começo na Advocacia Schettini, eu venho percebendo muitas mudanças. E eu me lembro de uma frase da doutora Valéria, minha mãe, em que ela falou assim, falou, cara, vai ter gente que vai cair, mas a gente vai ficar em pé. Vai ter gente que vai cair, a gente vai ficar em pé. A coisa muda, é difícil, mas a gente se encaixa, e aí isso deu muita resiliência pra gente durante todas as mudanças. Mas mesmo de todas essas mudanças, o Dr. Kleber passou por todas essas, né? A doutora também pegou boa parte dessas mudanças. Eu sinto, cara, que essa de 2019 ela foi realmente mais impactante. Aposentadoria hoje, cara, é muito difícil. Tem gente com 37 anos de aposentadoria que eu falo, cara, não dá pra você aposentar. E eu pegava pessoas antes com 28 anos de contribuição e aposentava. Sim, sim. Cara, Tô que procurando. louco isso, que louco isso. Vocês E aí- sentiram esse impacto? E veio na sequência, né, de 2015, né, que teve a mudança para poder gerar, né, a possibilidade de afastar o fator previdenciário, né, então Pontuação, né? veio, né, algumas coisas legais. Depois a gente entrou em declínio, né, com outros benefícios, pensão por morte, várias alterações. Antes da reforma a gente já estava, né, sentindo alguns impactos ali grandes, né, de benefício. E aí a reforma, hoje mesmo, né, cada ano, né, na verdade, a gente vai sentindo mais ela, né? Quem ali tá na fase dos 50, meio que... É muito louco você olhar pra alguém e falar, cara, você vai aposentar por idade. O cara fala, não, eu tô pra fazer 35. Eu olho e falo, coitado, não vai. E aí é a questão, né? A gente acaba atuando, né, em tudo ali dentro do direito previdenciário no escritório, mas o PCD eu acabo todo cliente ali de falar tal, porque a gente, né, a pessoa com 52 anos hoje trabalhando, que vai aposentar com 65, a chance dela passar, né, por alguma coisa, né, adquirir, né, uma patologia, né, ou conhecer alguém próximo que vai acontecer, que pode se enquadrar assim como uma aposentadoria do PCD, é muito grande. E aí faz fator previdenciário e aposenta, né, assim, graças a Deus. Melhor aposentadoria hoje. E nessa, Daqui a pouco ela vai tomar porrada também. e nessas questões das mudanças, quando a gente começou, que é mais ou menos esse 2005, 2006, estava muito cômodo para nós que entramos no direito previdenciário, porque não tinham muitos advogados, talvez especialistas na área, né? E aí veio essa primeira reforma de 2015, a pontuação ali era um negócio legal para o cliente, né? E aí eu estava conversando com a doutora ali fora, que teve a reforma trabalhista ali em 16, 17, e aí muitos advogados perderam o espaço trabalhista e tentaram migrar para o previdenciário, que inchou um pouco nossa área. Porém veio 2 anos depois a reforma de 19, que aí... Olha, muitos escritórios realmente fecharam, não se prepararam adequadamente. Na época foi uma enxurrada de cursos falando da emenda constitucional 103/19, e hoje realmente só os fortes sobreviveram, né? Aqueles que foram persistentes, que se planejaram de alguma forma. Então, assim, hoje a gente pega um cliente, o homem já tem 37 anos de contribuição, mas ele ainda não tem aquela idade, precisa pagar ainda o pedágio 100%, mas você já começa a preparar ele para que ele seja o seu potencial cliente daqui 3 anos, 4 anos, né? Então a gente mudou um pouco a forma também de trabalhar e de lidar com esse cliente que vai ficar frustrado ali na hora, mas que futuramente você vai aposentá-lo. Cara, sem dúvida, você precisa encontrar, e essa é a cabeça do empreendedor, né, do advogado empreendedor, ele precisa estar atento, né, aí como você falou, cara, teve gente que não ficou atento e realmente enfrentou dificuldades, talvez está enfrentando dificuldades, e, pô, tem gente que tá saindo do direito. Eu vi outro dia, eu tava no evento da OAB, que o advogado falou assim, cara, eu praticamente desisti da advocacia. Eu falei, cara, que louco, porque, cara, a advocacia no nosso país, ela é uma profissão que ela é rentável. Uhum. Ela é rentável, Sim. cara. Você vai largar a advocacia, você vai fazer outra coisa, pô, legal, respeito muito, mas na advocacia você já tem a possibilidade de ter uma vida muito interessante, assim, em termos econômico, cara. E até de se reinventar mesmo enquanto escolher, né? Às vezes as pessoas a gente vê de fora, né? Muda totalmente, né?
a gente consegue fazer essa mudança por questões pessoais, outras, né? E achar o propósito e tal, e ser rentável, né? Que é o do profissional e ser bom, então... Cara, e largar é cruel, né? Mas a gente também tem um quadro aqui no Brasil de quase 1 milhão de advogados. E apenas 1% que consegue tirar uma renda maior que R$ 10.000. Foi um levantamento feito pela OAB. Interessante, cara. Então você, às vezes, está vendo vários colegas mudarem, desistirem, virarem Uber, porque também tem muito advogado no mercado. E né, o seu advogado, né, que né, tem várias questões, né, mas assim, quando a gente faz, né, ali a faculdade, tem um tanto que não acaba não conseguindo a carteira, mas assim, muitos advogados acabam nem advogando, né, e vai deixando, né, então... Tem muitos advogados, muitos não tão atuando, né? Alguns já saíram, só tem. Mas, ó, isso que você falou, Kleber, cara, é uma coisa que ela me incomodou, começou a me incomodar há uns 2 anos atrás, cara. Começou a me incomodar de perceber realmente isso que você tá dizendo. Pô, tem um volume grande de advogados e advogados saindo da advocacia. E eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso, cara. E eu entendi, pelo menos na minha cabeça hoje é muito claro, eu tenho palestrado e falado isso em OABs, quando eu vou, que o grande vilão disso, cara, foi a faculdade. A forma como o advogado ele é preparado na faculdade não é uma forma para ele realmente se preparar para o dia a dia da advocacia. Sabe, você não sai diferente. Você não sai preparado para o dia a dia, para os desafios que de fato a gente enfrenta. Por isso que eu faço a brincadeira aqui no início de que aqui você vai aprender o que a faculdade não te ensinou, porque eu sei que essa dor é latente. O advogado ele não foi preparado, mal foi preparado para ser advogado, né, cara? Sim. Para ser advogado, ainda mais ser dono de escritório, Sim. de conseguir crescer numa carreira jurídica. Eu me lembro das aulas de ética, talvez deva ter sido assim com vocês, a gente aprendeu muitos nãos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não sei o quê. Tá, e o que pode fazer? A sua cabeça fica tão enclausurada em nãos que você não consegue, muitos advogados não conseguem sair disso. E advogado, por medo, fala, cara, vou largar a advocacia. Mas tem muita coisa que dá para fazer sem infringir a ética e que você consiga crescer em sua carreira. Isso foi uma coisa que me frustrou na ocasião, por isso que a gente estava falando, né, nos bastidores, por que surge o Prevcast? Um pouco por causa disso. O curso que eu fiz e montei para advogados, aliás, deixar o link, Xandão, deixar o link no vídeo aqui embaixo, depois, se vocês quiserem ter acesso ao curso aí, que eu preparei para advogados. Mas, cara, é algo que eu vejo muito difícil você falar sobre gestão de escritório, organização de processo, delegação de tarefa, treinamento do seu time, engajamento do seu time. Cara, o que eu delego, o que eu não delego? Pô, me lembro uma época que eu começava às 6 horas da manhã e até 10, 11 horas da noite. Isso não é vida. Isso não é vida. A gente precisa, sabe, aprender. Mental. Não tem, precisa aprender. Então isso é muito desafiador. Me sinto aqui como uma jovem advogada, na verdade, né? De repente indo para cá, no sentido de advogada vendedora, gestora, né? Tudo. Marqueteira. Não é comum, né? E essa questão do digital. Então, assim, a gente precisa dessa força e de início de carreira, tal, né? Eu falo até para essas questões de instituição, então fiquei focada também muito na parte, né, processual, do direito em si positivo. E agora a gente, né, vai alguns anos já, né, mas caminhando para esse despertar, né, do advogado, né, que além da profissão em si, a gente tem esses outros características que precisam ser desenvolvidas, né, e bem trabalhadas para ter uma boa advocacia, né. É fundamental. Para eu entender um pouco mais, assim, até a gente voltar nos outros assuntos, mas para eu entender um pouco mais, os escritórios de vocês hoje, vocês têm sócios, têm colaboradores? Como é que tá hoje, A Kleber? minha história é um pouco diferente. Conta pra gente, conta. Logo que eu me formei, eu abri o escritório e eu tive uma sócia que estudou comigo, que atuava em outras áreas. E nós tivemos um escritório ali no centro de Osasco por 15 anos. Tínhamos estagiários, tinha outros advogados trabalhando para nós, porque ela militava no direito imobiliário e civil. E aí quando chegou a pandemia, eu estava meio cansado também de ficar tratando com alguns empresários, alguns clientes um pouco mais difíceis que não eram da área previdenciária, já que a área previdenciária a gente geralmente tem um público diferente. A gente aposenta eles ou consegue um benefício, e aí como a gente é um super-herói, e é aquele senhorzinho que vem com a carteira de trabalho dentro de uma sacolinha, né, de supermercado. E aí eu saturei.
E aí eu pedi a dissolução do meu escritório para trabalhar efetivamente sozinho e mais ou menos focar no escritório digital. A gente foi obrigado a ficar em casa e tal, então foi onde eu comecei a Isso foi na gravar, época da pandemia. gravar muito conteúdo digital, e aí eu tive um retorno muito positivo. Então hoje, 4 anos após a pandemia, eu consegui muita aposentadoria e eu nunca vi o cliente pessoalmente na minha frente. Então isso foi uma coisa assim que eu falei: "Cara, que sensacional". Ele me manda os documentos via online, o INSS está digital, né, a gente não precisa mais ir lá pegar a senha, ficar na fila, servidor mal-humorado, né, aquelas coisas. Então hoje eu trabalho sozinho, solitariamente, né, então eu faço o atendimento, eu faço o marketing, eu sou o financeiro, eu sou tudo. E aí falta esse calor humano de outros colegas, a gente discutir e tal, né. Tem. Isso é muito vantajoso esse mundo. Pô, você pegou uma época em que a gente era barriga no balcão. Era. Cara, e se aprendia muito barriga no balcão. Embora tá muito mais fácil hoje a gente fazer todas as atividades do direito, perder essa barriga no balcão. Eu encontrava colegas no fórum que você estudou e não sei o quê. Hoje Tem que, né, que acaba tendo bastante palestras, eventos, que acaba proporcionando, é. mas é difícil. A doutora estava comentando que também está tentando no digital. Conta como é que está a sua estrutura hoje e o que você está pensando aí para o futuro da sua estrutura. Estamos atuando, mas tudo muito novo, né. Então já fechamos contrato, né, estamos atendendo os clientes, mas ainda conhecendo, Você e uma sócia. sim, doutora Mônica, na No Pereira digi- Teixeira Advocacia, no digital, escritório digital. Então, passei ali por 2 sociedades antes, tenho o escritório Cláudia Teixeira Advocacia, CNPJ, E um físico. tenho um físico, Legal. e depois de estruturado ele, então a gente está partindo para esse novo desafio. Lá você tem gente que tá cuidando para vocês? Eu tenho 2 advogados, Dois advogados lá. É. Legal. Legal. eu também estou ali na linha de frente. Um trabalhista e Um trabalhista, isso. Legal. Pode. E aí, questão ali de atendimento dos clientes, geralmente eles que fazem, você que faz esses de. Eu ainda estou presente. Legal. Você O trabalhista não, né? O trabalhista tem o doutor que faz, eu faço alguma coisa, mas é bem pouca. Mas o atendimento do cliente previdenciário eu que faço. Aí eu tenho uma advogada que atua remoto, né? Ela acaba, eu pego, né? Ela me auxilia na. E o desafio de gerir o Zap, o WhatsApp e essa comunicação com o cliente? Vocês sentem um problema nisso? Não sentem um problema? Como que é para vocês essa percepção? Porque muitos advogados passam por isso. Pô, tem o cliente ali no Zap, e aí, andamento de processo, como é que tá, doutor, meu processo e tal? E você precisa prospectar novos clientes, precisa fazer os prazos. Às vezes, de repente, a galera não respeita o horário. Vocês têm enfrentado esses desafios? Eu uso um celular só, profissional e pessoal, né, e ali dependendo, ontem mesmo, né, por conta de alguns compromissos no escritório digital, então acabei atendendo o cliente ali na noite, e, peço desculpa também, mas para dar o retorno, posiciono, mas se eles entram em contato à noite, a gente já vê se é urgente ou não, mas assim, fico em paz, né, eu tenho, o estar aqui, o agora tem sido algo presente, né, então se eu estou ali na situação, né, estou com a minha família, estou em paz, entro ali, eu já sei que não é o horário para aquilo ali, respondo no horário comercial, então eu acabo não tendo essa dificuldade. E acabo tendo esse contato, né, com o cliente, então no escritório físico a gente, né, conhece todos os clientes pelo nome, fala, né, então tem muito essa relação e quem faz acaba sendo eu. Esse hoje Estratégia importante para manutenção da sanidade, né, e para evitar ansiedades, né, porque se estar no estado presente, né, estar no estado presente com foco no aqui e agora é fundamental. né, eu falo, os contatos acabam fora, né, do profissional, acaba sendo pequeno, então eu não vejo a necessidade de um outro celular, né, pro WhatsApp, né, a gente tem pro escritório digital, outro, né, mas para o meu escritório físico eu consigo, porque aí não é 2 para manusear, né, para poder monitorar, mas a gente sabe que daqui para frente vamos ter que, né, estudar Não precisa.
Mas Não tem, ele é inevitável, gente, o crescimento ele é inevitável. Como é que tem sido para você, Klebs? Então, para mim, eu acho que o WhatsApp é uma das melhores ferramentas que já inventaram, né? Eu tenho o WhatsApp Business também, um aparelho só, mas tá lá, atendimento em horário comercial. Porém, aqueles que mandam fora, eu falo: olha, amanhã eu te retorno. E durante o expediente, eu procuro fazer um atendimento rápido, porque a gente sabe da ansiedade do cliente, seja um cliente novo ou aquele que quer saber o andamento do pedido, do processo, né? A maior dificuldade talvez sejam os clientes que têm aquele requerimento de benefício por incapacidade temporária, que tem a questão de ansiedade, depressão, né, que é o F32. Esses é assim, eles entregam o documento agora, daqui 1 hora eles perguntam se já saiu o resultado. Então, você tem que saber lidar, é um jogo de e eu cintura. 21 horas ali, resultado, quando passa na perícia. Então é um joguinho de cintura, mas eu me dou super bem com a ferramenta. E acho que, assim, esse tato com o cliente, eles sabem que você está dando atenção para eles. Mas uma coisa importante, eu tirei a confirmação de leitura, que aí eles não ficam vendo a hora que eu li para não falar assim: ele não me respondeu. Despertar a ansiedade dele, né? Porque ele fica na expectativa. Isso é frustrante às vezes para o cliente, né? Sim, Ele talvez não tenha a noção do tanto de responsabilidade que exato. você tem. E o indivíduo, ele tá muito sempre preocupado consigo, né? Então ele, cara, ele quer a minha resposta, né? É, Se não dá a resposta para ele, começa a ter problema com o cliente. Isso é muito ruim, porque o nosso trabalho é muito boca a boca, né? Muito marketing de relacionamento. exato. Muito legal. Mas você pensa que talvez vai ter uma hora que isso vai apertar lá, pelo volume que você tá crescendo, volume de clientes. Sim, mas aí, assim, de acordo com o volume que for crescendo, a gente Você vê a vai adequando, né? necessidade de repente, ter um pessoal para ajudar. O que a gente pode fazer para nunca deixar o cliente assim sem a resposta, né? É porque, cara, são demandas, né? Você tá focando, que nem você falou, no marketing. O marketing, ele toma um baita tempo, né? Para você estruturar conteúdo, Sim. comunicar adequadamente com o cliente. É trabalhoso mesmo, é trabalhoso. Conta pra gente, vamos pensar aqui agora sobre a aposentadoria PCD, que ela foi muito interessante. A gente tem, então, uma especialista aqui, né? Uma professora que fala sobre isso. O que você tem pensado, assim, de interessante? Se a gente tivesse dar um pulo do gato pra galera aqui sobre a aposentadoria PCD, que é, sem dúvidas, acho, a melhor aposentadoria hoje, melhor benefício para se trabalhar aí, em termos econômico, e de possibilidades também, né? Porque você consegue aposentar a gente mais cedo. O que você tem pensado, assim, de estratégias para o advogado que a gente pode contribuir com ele? Eu acho que a maior dificuldade, assim, no sentido de atenção, é de ajudar a pessoa, né, o nosso cliente, a identificar que ele pode sim ser enquadrado como uma pessoa PCD para fins da aposentadoria da pessoa com deficiência. Falo, né, com expertise no sentido de vivência, e é muito difícil, né? Eu falo, recentemente mesmo eu tive um cliente e ele estava, não, doutora, eu não tenho nada, ali até jogava bola, tal, né? E a situação dessa, né? Acho que 50, 53 anos, aposentadoria lá na frente, tal. Você sente, né? Quando a pessoa tem alguma coisa, ela dá, né? Tipo aquela, será que eu consigo, né? Trabalhar tanto tempo assim, né? E já tinha perguntado, não tem problema nenhum de saúde, eu não tenho nada. Até que ele me traz, né? Eu fui no médico. O médico falou que eu não podia fazer mais nada, eu não podia fazer mais atividade física. Meu joelho estava condenado, me pediu ressonância e eu não voltei. Aí eu expliquei para ele, então, ó, tem esse benefício aqui, essa situação e que vai gerar. Então, assim, independente do benefício, porque o benefício ele não é uma vantagem, né? Ele é só uma contra, né, prestação para ajudar aquela pessoa. Faz o exame, volta. E aí ele descobriu que o problema dele, porque eu falei, mas pede pro médico, né? Faz nesse, depois você pede outra ressonância. Ele descobriu que o joelho dele, que não estava com dor, estava pior do que ele, então, caso de prótese e tal, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, quando ela tem dor, ela nem sabe que ela tem dor, né? Então, tem uma atividade, né, que consta lá dentro do formulário, que é do agravamento, né? Se a pessoa tem, né, com esse conhecimento. E às vezes a pessoa, ela tá tão acostumada, vamos dizer assim, que ela começa a ter outras coisas que ela nem sabe.
ou ela não percebe, porque o joelho limita ela, ela desconhece o problema que ela tem na coluna, né, então assim, esse processo eu acho que é o melhor, é o acolher, é o mexer na dor, né. Então quando você traz essas feridas, porque a pessoa às vezes, ela acha que ela não gosta mais de fazer algumas coisas. Então não faz, né, "Você limpa a casa?", "Não, eu tenho quem faça, eu não cozinho", e tal. Mas também um outro cliente, ele falou: "Eu gostava, doutora, de fazer isso. Eu fazia churrasco, né, para minha família, gostava de ficar ali, e hoje eu fico no meu quarto, que é no sobrado, e quando meus filhos estão lá, para eles me verem, eles sobem lá em cima, porque para descer a escada eu preciso, né, você tem todo um esforço, né, que faz". Então eu acho que esse é o maior desafio, Quer para dizer, não passar o cliente, né, às vezes você aposentar, que aconteceu comigo, no sentido, né, eu já tive situação, ali 2017, 2016, né, de atender, com paralisia infantil, né, e perceber na saída, que você pergunta: "A pessoa tem algum problema, tal, de saúde?", né, não, né, porque a pessoa ela vence, né, o deficiente ele só pensa no que ele pode fazer, né, quem tá na ativa mesmo, quem consegue, né, que não é o caso do incapacitado, ele só acorda de manhã, ele pensa o que que ele vai fazer, o que que ele consegue fazer hoje. E aí você não para pensar, né, o que que você não consegue fazer. E você vai adaptando, né, então vai fazendo. Então, trazer isso é mexer com a dor, né. Então atendi uma pessoa também uma vez, posso fazer tudo, não tinha um polegar, o dedo, em decorrência de um acidente profissional, né, lá em 2020, com 20 anos, e ele podia fazer tudo. Então, tudo que eu perguntava ali, tentando quebrar: "Não, eu consigo, eu faço, aconteço". E aí foi quando eu meio que inconformada, né, fazendo a entrevista ali, pegando as informações, eu ficava pensando, né, e se eu não tivesse esse de como qual que seria as dificuldades, né, eu lembrei de uma situação, eh, de adolescência mesmo, né, até de paquerinha, assim, e a pessoa não tinha o dedo, né, mas ele ficava com sempre no bolso, tal, né, então eu descobri algumas horas para descobrir que ele tinha um problema na mão. E aí comecei a entrar, né. Ele falou: "Hoje é menos, mas assim, quando tem criança ou quando eu vou no desconhecido eu acabo percebendo uma situação". E aí ele perguntei, falei: "Para amarrar o tênis, você usa?". "Eu consigo amarrar", estava ele e a cunhada até. Falei: "Ele amarra, ele faz tudo", elas tudo confirmando. Aí eu pedi para ele amarrar o tênis para mim ver. Ele amarrou o tênis, mas o esforço que ele fez de suar, eu falei para elas, né: "Vocês acham que vocês amarram igual, né?". Então tem aquela questão da lentidão, da adaptação, do jeitinho, né, que vai, então e quando a gente consegue, né, captar daí esse cliente, por exemplo, a esposa depois falou para mim: "Doutora, ele não dormiu a noite com dor". Então, ou seja, a dor era uma coisa frequente, mas ele não tinha consciência da dor que ele sentia. se adapta. E aí depois ali eu faço, né, daí eu gosto sempre, porque a gente faz essa, né, primeira conversa, entrevista, manda pedir a documentação e às vezes teoria ajuda, né, no médico aí a informar da importância, alguns exames, né, da imagem e tal. E aí quando ele voltou da outra vez, a gente fez uma outra entrevista, isso antes ainda da perícia, porque quando vai para a perícia eu gosto de trazer antes da perícia médica, conversar antes da perícia social, justamente para ter essa consciência. Você vai percebendo que cada vez mais a pessoa vai lembrando, vai, né, ela vai dos pontos, né, das atividades ali que são atribuídas. E aí eu percebia ele, esse que não tinha lido. Falei: "E aí, o que que é isso, né? Por que que você tá apertando?". "Mania". Só que eu também nas minhas questões, às vezes eu fico aqui, né, ó, você sente uma dorzinha, você faz um carinho, você faz uma massagem, né, então a pessoa, relaxa. Daí eu falei: "Mas você sente incômodo, dor?". Então você vai trazendo e vai lá. Mas assim, causa uma dor, né, e aí depois você também precisa de acolher, né, essa dor. Então eu sempre brinco, ó, o resultado, né, do benefício, aí esquece isso, vai se cuidar, vai ver o que que pode fazer para melhorar, né, porque é lidar com a dor da pessoa, né. É muito louco, né, as pessoas elas não se aceitam na condição, não querem se aceitar na condição de PCD, né. E eu até entendo, né, a pessoa ela não quer estar de uma maneira estigmatizada na sociedade, até que quando ela vai analisar do ponto de vista econômico, alguns falam: "Não, acho que não tem problema não". Teve um cliente uma vez, você falou dessa questão do dedo e foi assim também, eu conversando com ele, e ele também achando tudo normal, tudo normal. E aí eu falei: "Cara, você" e lembrei dessa época de quando ele era, na verdade lembrei de fazer a pergunta dessa época quando ele era criança, falar, por exemplo, música, você teve como, imagina você tocando um violão, você teria como ter tocado um violão, teria como ter tocado um piano,
Ele, pô, doutor, até quando era novo queria mesmo, tal, mas não dava pra mim. E aí você começa a trazer a reflexão nele de que, ó, você realmente teve alguns bloqueios sociais, né, alguns impedimentos, algumas atividades sociais você não conseguiu fazer em decorrência da sua limitação. E aí você conscientizar o cliente de que, cara, você realmente é um cara que tem capacidade, mas você tem maior dificuldade de executar algumas atividades. É por isso que existe essa aposentadoria, para você E os conseguir. benefícios que ele vai ter, né? Exato. Porque além da questão da aposentadoria, ele tem questão de imposto de renda, carro que ele compra mais barato, né? Mas, pra você falar, né, quantas que de fato, Sim. né, não é nenhuma glória, né, nenhuma, mas precisa, é um conforto, né, é um acalento, eu sempre brinco, né, porque, esses dias mesmo, né, saiu o resultado de uma aposentadoria, ainda tinha bursite, né, então na hora que você faz o planejamento, ela já tinha condição de aposentar, já se enquadrava na aposentadoria um salário mínimo. Saiu recentemente, demorou um pouquinho mais, né, por conta de estar o ano passado, esse começo desse ano, né, ficou um pouco lento a questão da aposentadoria do PCD, e saiu com 35%, 37% a mais. Mas eu tenho a satisfação, né, de saber que às vezes o pilates que a pessoa vai poder fazer um suplemento, né, ir num médico, uma atividade física que é para isso, né, acaba sendo para isso que usa. Você tem encontrado também esse desafio, na sua advocacia de talvez mostrar para as pessoas: "Cara, aqui tem uma condição de deficiência que dá pra gente Sim, explorar". sim, é um nicho que a gente está explorando também. O legal ou o maior, desculpa, legal não, a maior dificuldade seria o enquadramento do leve e moderado, né, que é muito subjetivo, Uhum. e aí os peritos, eles gostam de pôr a pior dificuldade possível nessa aposentadoria. Mas quando a gente consegue, tem a questão do 100% da média, que é muito interessante, você não tem fator previdenciário, aposenta antes do tempo, né. Então é um nicho que a gente tem trabalhado bastante também e tem colhido resultados. E para quem faz no digital, Kleber, não sei se você está observando isso, aqui, eu falo muito no digital que tem uma questão de conscientização. Tem gente que nem sabe que tem direito a É, determinada coisa. Eu tava na Caixa Econômica outro dia, né, fui dar entrada nos RPVs lá, mudou lá a minha agência, tinha uma agência que tinha um pessoal que me ajudava bastante lá. E tem uma mudança, aí eu tive que ir lá na Caixa. E aí sentei lá, comecei a conversar com um senhor lá, ele já era aposentado, tá na Caixa há uns 30 anos. E ele já era aposentado há bastante tempo, já tá dando 10 anos já da aposentadoria dele. É batendo papo e tal, pô, o cara ganha bem, servidor ali da Caixa, o cara ganha bem, salário alto. E aí a aposentadoria dele tá em 3 e pouco, mais ou menos, R$ 4.000 aproximadamente. Mas ele tinha como receber o teto, o problema é que o fator previdenciário foi cruel com ele. Foi cruel com ele, mas reduziu bem, assim, sabe? E aí, conversando com ele, ele recebe auxílio acidente desde do finalzinho da década de 90, e tem uma limitação no braço por uma bursite que os bancários costumam muito desenvolver, né? LER. E eu falei, cara, aqui tem uma discussão que vale a pena a gente entrar, vale a pena a gente. E aí comecei a identificar ali que aquilo repercute em outros aspectos da vida dele. Falei, cara, vamos fazer essa revisão. Ele vai aumentar, sei lá, uns 3.000 e pouco de benefício, assim, ó, acabando já. Ele não tinha nem noção. Doutor, será que isso é verdade? Já no Ele, fase decadencial. ele desse jeito, assim, meu, doutor, será que isso é verdade? Doutor, não me dá esperança, não. Não me dá esperança, não. Eu falei, cara, aqui tem uma discussão, veja, não é que vai ganhar ou não vai, mas existe uma possibilidade de discussão aqui. Quer encarar? E aí a gente tá fazendo agora o processo dele. Mas olha que louco, tipo, o que eu quero dizer é que no marketing, o marketing ele é um caminho pra gente conscientizar. Antes até de você atrair a pessoa, isso é interessante no marketing. Tem um momento do marketing em que você conscientiza do problema que as pessoas não têm nem noção que tem esse direito. Você percebe? Você trabalha estratégias assim de sim, sim, conscientização? sim, sim. A conscientização do gatilho, né, para ele ver e chamar a atenção dele, mas também recebo também o efeito contrário de alguns clientes que pegam alguns posts de alguns colegas, que é um fake news ou uma informação caça-clique, aí me manda, aí eu tenho que assistir o vídeo para entender o que está se passando e falar e desmentir a informação, né. Então, tem esses Cada 2 coisa. lados aí que é complicado. Porque ele acha que é fácil. Ele já viu, não, doutor, dá sim, doutor, ó, já, É. já viu um cara A na internet questão da falando. revisão da vida toda, o que tem de vídeo aí que estão mandando que, nossa, foi aprovado no STF, eu falo: "Meu Deus, não".
Mas é legal, né, o digital, né, porque essas informações, né, que nem eu tive também um recente que eu peguei, pra fazer uma pensão por morte da esposa, e aí consegui conversar melhor com ele, na hora ele não tinha a senha dele e tal, quando eu entrei faltava 1 mês para poder dar o prazo decadencial, e também recebia o benefício lá atrás, tal. Mas o que eu acho interessante, né, do digital, porque às vezes hoje, né, a gente, mesmo quem trabalha, né, como na função, né, de PCD ali, né, dentro nas empresas, não tem conhecimento, né, da aposentadoria PCD e outros tantos benefícios, né, questão de qualidade de segurado, né. Então o digital ele proporciona, né, essa possibilidade de acesso a essa informação, né, porque, existe uma barreira, né, eu sinto entre a sociedade, né, e o advogado, né, e às vezes vem ou com aquela sensação, é só uma perguntinha, né, mas às vezes alguém não chega nem para essa perguntinha, né, que seria o distanciamento. Falta E aí vem essa informação. informação compartilhar, né, isso dá uma satisfação de que Tem muita informação distorcida, inclusive muitos acreditam que a aposentadoria PCD, ele não vai poder mais trabalhar, porque ele confunde com a invalidez, né. o Então trabalho que a gente tem de fazer é toda consulta, toda conversa com a pessoa, né, a pessoa sai dali convencida, ela fala: "Doutora, mas eu quero continuar trabalhando", né. tem esse medo dos clientes. Cara, realmente, o digital ele aproxima muito, né, ele permite que as informações cheguem até as pessoas, mas como consequência tem esse problema, né, de informações, que estão muito mais, no viés de conseguir cliques ou audiência, e as pessoas acabam se enganando, né, e gera de certa forma impacto depois nos outros advogados, né. As Sim. pessoas vão procurar falar: "Pô, mas dá sim", e aí você parece até que tá errado, né. Sim. As pessoas têm um gatilho no lançamento que se chama viés de confirmação, né, as pessoas elas estão procurando aquilo que na cabeça dela já existe, né. Eu tenho direito, e cara, se alguém falar que tem, ela conecta, e Exatamente. se alguém falar que não tem, não, você tá errado. Exato. É o viés de confirmação que É afasta, isso é muito louco, É. é muito louco. Pensando, Kleber, em uma outra área que você atua também com muita força, que é a parte do planejamento previdenciário, ele tem sido fundamental, né, cara, fundamental. O que você tem entendido aí de importante, ou até estratégico que você tem aplicado, tem gerado resultado, que talvez a gente pode compartilhar com o público? Como veio a reforma da previdência e foi devastadora, incluindo 5 regras de transição, então a gente tem que planejar perfeitamente aonde aquele cliente vai se enquadrar para ele não ter tanta perda de salário-benefício. Então, o que eu criei? Eu criei um método para que ele me procure antes de pensar em aposentar, antes de dar entrada na aposentadoria sozinho, sei lá, né, e a gente verificar efetivamente como tá todas as contribuições dele, né, qual o valor que ele vai aposentar em todas as regras possíveis, então mostrar para ele: "Ó, se você aposentar agora, você vai pegar 60%, se você esperar daqui 2 anos, vamos aumentar, né, se tiver essa possibilidade, vamos aumentar, continua recolhendo dessa forma". Então a gente cria esse mecanismo. É lógico que eu preciso de ajuda do cálculo, né, então eu uso aqui um cálculo de um programa de cálculo de uma instituição, que me traz um pouquinho mais mastigado, mas tem toda aquela análise, e aí conversar olho no olho com o cliente, né, então aí é importante que a gente tenha acesso ao extrato de contribuição dele. E aí pega, vê todas as possibilidades, já trabalha em cima desse cliente para que ele confie em você, para que você faça essa aposentadoria futura dele também. Então eu pego desde o do rapaz mais novo, com seus 20 e poucos anos, ao senhorzinho aí com 60 e pouco que já está em viés de aposentar, para a gente ver se dá para melhorar ou não. E aí tem sido bem recompensador, porque quando a gente consegue fazer a aposentadoria, a carta de concessão tá meio que batendo ali, muito em cima do resultado que a gente fez. Legal. Um desafio que eu percebo, e queria até a sua impressão em relação a isso, é o seguinte: me parece que público previdenciário, a gente vai estar mais aqui, talvez 80% no público de classe C, D e E, classe social C, D e E. E culturalmente, no nosso país, é uma advocacia, na sua grande maioria, de êxito,
que as pessoas se adaptaram também a não ter tanto investimento inicial, Exato. né? Mas eles querem que o advogado faça um trabalho para eles, para que o advogado seja recompensado por esse trabalho. O planejamento previdenciário, ele subverte essa ordem, né? Na medida em que você tem que fazer uma cobrança realmente inicial por um serviço que você vai prestar ali, que a entrega é um plano estratégico Exato. para a ação. Você tem encontrado o desafio das pessoas, você acha que elas estão maduras o suficiente para entender que vale a pena esse investimento? Há um desafio muito grande aqui de convencimento, de demonstração para essas pessoas de que o planejamento previdenciário é valoroso. Você percebe que alguns não conseguem entender isso e talvez até vão embora e acham que é desnecessário esse serviço? Ainda tem uma restrição, sim. Há uma diferença de público. Há aqueles que estavam no mercado de trabalho, acaba se desligando e tem esse entendimento de que precisa procurar o profissional para ele saber o como recolher, porque eles não sabem nem o código para recolher, não sabem emitir uma guia, né? Então tem esse público. E tem aqueles que chegam e falam assim: doutor, eu já tenho tanto tempo de contribuição, a idade dá para aposentar? Aí eu, no primeiro momento, bato o olho e falo: olha, não dá, mas eu consigo planejar para você. Então eu coloco para ele a importância de que ele precisa planejar para ele não ter a perda. E aí eu faço o valor, né? Eu passo o valor para eles e geralmente é assim, eu diria que 50% aceita e 50% não, porque ainda é culturalmente o previdenciário é a de êxito, né? Então tem essa restrição, sim, tem esses dois públicos. Mas é muito interessante, né, porque o cliente que ele vem, né, ele faz, pra advocacia em si, né, ele acaba também trazendo os outros, porque ele toma consciência, né, e nem espera, né, não tem imaginação, né, da grandiosidade. E é uma oportunidade da gente também, de certa forma, apresentar, né, os nossos produtos, né, que ele acaba passando, né, ali por tudo, então ele acaba sendo um cliente que ele também indica outros clientes, né. É verdade. Ele acaba tendo a consciência de que da importância É que é um planejamento previdenciário, né, o planejamento da aposentadoria. O cliente previdenciarista satisfeito, ele é um multiplicador mesmo, né? Nossa, é demais. Na verdade, no mercado como um todo, né? Acho que todo negócio é assim, né? Sim. Um cliente muito satisfeito, né? Divulgação Schettini, a gente criou um departamento agora que chama CX, Customer Experience. O objetivo desse departamento é a gente trabalhar a experiência do cliente. Porque é exatamente isso, cara. Assim, na medida que você cresce, você vai perdendo um pouco a mão, cara. Eu já não converso mais com as pessoas, eu não conecto com os clientes. Só que eu não posso perder essa percepção de valor do nosso trabalho. Então isso é um desafio que eu enfrento hoje nos meus escritórios, cara, de poder mostrar às pessoas o seguinte: ó, o Danilo não tá atendendo, eu preciso mostrar que o Danilo tá grande em termos de visão de mercado. Então quando eu dou uma entrevista na TV, alguma coisa, a gente vai publicar e mostrar muito pra caramba, olha onde tá o meu advogado, a galera se empolga. Mas por outro lado, você já se torna inalcançável, inacessível, e isso gera um problema, um ruído de comunicação. Então a gente criou um departamento que é esse CX, que é para trabalhar a experiência do cliente, para que ele se sinta acolhido, ainda que seja por outra pessoa, entende? É com uma comunicação muito estratégica, muito intencional. Então cada palavra que é falada é pensada para ativar determinado tipo de emoção no cliente. Ele fala: não, tô no escritório, tô acolhido, tem uma galera que tá cuidando de mim, eles estão fazendo o meu trabalho. Porque isso é desafiador. Se a gente perde esse cliente, cara, a gente perde um marketing importante, que é o marketing de relacionamento, É verdade. que é o marketing que funciona há anos. Acho que a vida inteira funcionou, né? Que é o boca a boca, que é a indicação. Sim, sim. Em relação você tem enfrentado também essa dificuldade do cliente não entender, não dar valor para o preço, não dar valor para o trabalho previdenciário e não querer pagar o preço? Sim, mas eu percebo ainda na advocacia física ali, né, que aquele que vem, ele as primeiras pesquisas você conversa, que você consegue demonstrar algumas coisas, ele volta, né, depois, né. Porque ele toma consciência, né, ou ele se depara com alguma dor. E eu acredito que nessa situação, né, que a gente está enfrentando, embora possa, né, o planejamento em si, ele cada vez vai ficando mais enxuto, né, porque, entre aspas, a aposentadoria ela vai chegando mais perto da idade, né, aquelas Sim. questões dos 5, né, regras de transição ali, praticamente 50% a gente já não tem mais. A gente já tá com mais ou menos umas 3 regras, né? Então assim, já não é esse, né, já ter certo.
essa questão, né, do planejamento para poder discutir as regras. É. Mas assim, e a dor? Daqui até lá, eu vou me aposentar com 15 anos. Daqui, né, quem tá com 50 e poucos, homem, né, mas assim, é normalmente daqui uns 10 anos. O que eu faço até lá? Porque aí se eu ficar desempregado, né, como que eu vou fazer? O que muda, né? Então a gente poder trabalhar ali nessa questão da atualidade de segurado, questão de pensão por morte, como é que fica a interferência disso, situação do quanto recolher o reflexo no auxílio-doença, né? Então, assim, então eu acredito que a gente ainda vai abrir mais esse leque para tratar a dor. A pessoa está ali ganhando 4, 5, 6, 7 mil, então para que ela vai ficar com uma dor? Do que é isso? O que eu faço? Vou para, né, não vou conseguir me aposentar, outros, mas assim, tem situações que a gente não está entre nós, né? Se a gente vai sofrer um acidente, quebrar uma perna, queria uma... E é triste quando chega uma viúva e aí você vai analisar a pensão por morte, o falecido marido fazia 5 anos que não recolhia INSS. Aí é Dói. triste, hein? E você fala, cara, não tem o que fazer. Você Não procura tudo tem e o fala, que não fazer. tem o que Que é fazer. aquela situação, a pessoa ela acha, eu só vou me aposentar É, daqui tantos anos, eu já tenho o mínimo necessário, não vou recolher, né? exatamente. Daí a gente entra nessa situação. Cara, é muito louco. Então, assim, ó, vocês trouxeram uma reflexão muito interessante aqui, porque o Kleber no início falou, pô, a gente tem 5 regras de transição, né, na fala dele, isso dificulta muito para as pessoas entenderem, e o planejamento previdenciário surge como realmente algo que vai esclarecer muito isso. Aí depois o Kleber trouxe a questão de, pô, peraí, a gente já tá talvez aí em 3 regras, e a tendência é a diminuição, e esse é o fato, né, diminuição. Vocês entendem então que com a diminuição do impacto dessas regras de transição não vai diminuir tanto, ou vocês acham que pode diminuir um pouco a necessidade do planejamento previdenciário? Vocês que tem que mudar, a gente vai mudar o produto, né? Entre aspas, a venda, porque assim, recentemente, né? De vez em quando a gente ainda recebe aquela situação, possível aposentar com 15 anos, não tem mais a questão da idade, então assim, você percebe uma dor para essa pessoa que é nova, às vezes tem menos de 50. Sim. Né, que é o de não saber, e hoje o não saber incomoda, né, porque ali, embora você tenha várias informações, e até pela preciosidade, né, quando a gente está falando, né, aqui no caso de um planejamento previdenciário, é dificultoso a pessoa entender, né, porque às vezes ela vem até pra gente ali com várias informações, mas ela não sabe ligar Sim. né, e aquilo na vida dela, né. E ainda que fique só a regra, que vai ficar só a regra de 100%, né, futuramente, ainda tem um tempo de caminhada, de contribuição, e ele tem essas variantes, né? Tô desempregado, tô prestando serviço, tô ganhando bem, não tô. Então a gente consegue ainda fazer esse planejamento, né, legal, e falar para ele também que o simulador do INSS não é confiável, né? Que tem muitas variantes aí. E o que a doutora acabou de colocar. Tem a questão, vou investir totalmente meu dinheiro no INSS ou abro um leque aqui para produtos de banco, de corretoras, né? Então eu consigo também falar um pouquinho de investimento com ele, assim. É um bate-papo legal, assim. Você consegue levar também essa parte de investimento. Tipo, Cara, isso é importante. o cara fala assim, eu quero investir aqui sobre o teto. Pô, mas você vai gastar aí por mês uns R$ 1.500 para ter um retorno aqui, tem aí a questão da inflação, desvalorização do salário-benefício, e olha como que tá aqui o produto, um exemplo, um CDB ou um fundo, tipo, é muito legal esse Sem bate-papo. dúvida. E às vezes a pessoa ela quer levar tudo lá, não compensa aqui, né, doutora? E aí você tem que convencer dos reflexos, né, e da importância, né, porque, né, como mencionou a doutora Amado, patrimônio, né, o valor investido, né, para quem ali já foi CLT, pode ser mais, né, que já tem aquilo ali, né, que não pode perder, É né? verdade. Eu conversei aqui com alguns advogados, eu não me recordo agora exatamente quem, não quero errar o nome da pessoa, mas que trouxeram essa visão de que eles fazem um planejamento previdenciário também analisando o planejamento financeiro. E eu acho que aqui realmente eu concordo que é até o mais adequado. Porque para você falar de um plano, a previdência social, ela penso eu, é um produto dentro de uma gama de possibilidades de planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele é muito maior. De vida. O plano de previdência, a previdência pode ter uma privada, pode ter a previdência pública. Quando a gente, na época dos nossos avós, pais, eles
visavam aposentar pelo INSS e realmente parar de trabalhar. Hoje os nossos clientes aposentam e continuam trabalhando para complementação de renda. Então imagina como vai ser daqui 10, 15 anos, com tendência a ter mais uma reforma de previdência, né? E toda hora você escuta alguma notícia sobre rombo da previdência, então você fala assim, você não tem uma segurança jurídica que você também vai contribuir tanto e aposentar isso daqui 20 anos, né? Caraca, que louco, Kevin. E aí, né? Louco, que Legal de ter uma segurança. É a sensação, né, de segurança. Que louco, você fez uma projeção de. Analisando para trás, você deu 2 passos para trás aqui para ver o impulso para onde que tá indo. Exato. O advogado previdenciarista vai se tornar um planejador financeiro. Exato. De alguma forma, Daqui cara. a pouco a gente vai ter que tirar uma carteirinha aí na corretora de valores. Aí, Eu assisti o episódio que fala justamente a parceria, não dá, né? Gente, eu tenho os desafios, não gosto. Aonde eu aplico, né? Mas é parcerias, né, com essa área, para poder até alinhar, né, e fazer o vai e volta, né? É muito importante, cara. É muito, muito bom. Eu falaram sobre isso. Você não lembra, Xandão? Eu acho que foi a recente, acho que foi a doutora, não vou lembrar o nome dela, mas presidente da mulher advogada aqui da UB Tatuapé. Ela trouxe essa, que ela tem o parceiro, né, que faz contabilidade ou foi Eu outro? tô pensando se a Viviane Mazotti falou isso, eu não tenho certeza. Bom, vamos puxar depois, se for o caso a gente deixa dar a legenda que eu esqueci. Porque é muito legal, cara, essa ideia. Você trabalhando em planejamento para além do planejamento. E amador, cara, que é até do próprio advogado. Se você parar para analisar, o advogado previdenciarista que sabe fazer um planejamento previdenciário, ele não sabe fazer um planejamento financeiro. E se ele soubesse, até para ele mesmo, para o projeto de vida, talvez a dor que o próprio advogado tem, de fazer um planejamento financeiro. pegando ainda gancho nesse nosso raciocínio, o ideal é nós, hoje eu tenho 42 anos, é nós chegarmos aos 65 e ter 5 tipos de rendimentos ali. E não mais só INSS. Pra gente pensar em ter uma velhice cômoda. Bacana, Kleber, gostei. 5 de rendimento. No mínimo, né? Legal, se você fosse dizer 5 importantes, o que seria, assim? Não, então, hoje, por exemplo, eu invisto em tesouro direto, na bolsa, né? Às vezes mais conservador no CDB, para quando chegar... Empresa privada, aluguel, talvez. Aluguéis, então. Aí para quando chegar nesses 65 anos, eu tenho o INSS, tem esses rendimentos de aluguel, de bancos, de XP, enfim. Legal, cara. Interessante, hein? Gostei. A gente pode trazer aqui algum também dessa área de finanças, hein? Pessoal, que bacana. Muito legal. Pensando aqui... Porque quando vai para a fiança, às vezes eles menosprezam, né? Até naquele link que nós estávamos conversando ali fora, né? Da distanciamento, né? Do perito, né? Da justiça do advogado, né? Eu falo, é uma comunicação que precisa, né? Se aproximar. Porque muitas vezes, né? Você escuta, você vê um curso, tal, o pessoal falando, e ela menospreza, né? E fala, né? O INSS não vai conseguir se aposentar, ou faz aqueles contos milionários que aqui você vai ganhar muito mais. Mas não dá para descartar, né? Tanto que a nossa população não tem educação financeira, né? A gente nunca aprendeu isso na escola e tal. Então você tem que aprender na marra. Uhum. É uma dor. Se é uma dor, né? É uma possibilidade para o empreendedor aí vender produto e serviço. Muito legal, cara. Muito legal. Pensando na aposentadoria especial aí, né? A parte do PPP que a gente introduziu aqui no início da nossa fala. Esse é um desafio muito grande, cara. Tava muito que a equipe... o tanto de horas técnicas, porque como que é a minha análise de gestão hoje, né? A minha análise de gestão é uma análise de horas, né? No produto são horas técnicas. Eu tenho um volume de horas técnicas e eu preciso converter isso em serviços que geram resultado para, do outro lado da máquina, entrar o dinheiro e ter lucro. Isso precisa acontecer. Essa conta precisa fechar. Só que então o que eu olho? O volume de horas que eu gasto para conseguir um PPP, corrigir um PPP. Cara, e a briga que eu vou ter, o risco que eu tenho ali, às vezes, dentro de um processo para resolver esse tipo de situação. Como é que vocês têm enfrentado isso? Começando talvez aqui por você, Kleber, que tem já feito muito essa questão da aposentadoria. Também até a reforma da Previdência, que a gente bate toda hora na tecla, a aposentadoria especial e
convertida em tempo comum era muito mais gostosa de você advogar, de você aposentar. Aposentava o cliente com um valor legal, sem muitas dificuldades, né? Os PPPs ali, sem todos esses critérios que tem hoje. A partir de 2019 ficou muito mais complicado. Primeiro, todas as exigências do PPP, que não tem as informações que são necessárias, a falta de uma informação do laudo técnico, a procuração de quem assinou, e também a questão de que foi introduzido a idades mínimas, tempo e tal. Então, a partir de 2019 ficou muito mais difícil, e quando você converte também o valor não tá aquilo que o cliente espera, né? Então ficou bem difícil. Eu acho que a palavra-chave para o direito, mas puxando sardinha para nós, previdenciaristas, é parcerias. Eu não consigo atender todas as áreas possíveis, sub-áreas dentro do previdenciário. Então, desde sempre eu fiz parceiros. A doutora ali, ela tem mais especialista em questões de benefício por incapacidade. A outra tem um escritório trabalhista e busca PPPs. Então, essa é minha parceria, porque eu realmente não tenho tempo para ir buscar PPP na empresa, para brigar com o RH, para ajuizar uma ação de obrigação de fazer para corrigir. Então, eu faço essas parcerias para que chegue o PPP aqui e eu brigue pelo cliente até as esferas federais tentando aposentá-lo. Mas está muito mais complicado, já foi mais fácil. Era uma aposentadoria fantástica, né, cara? Era gostoso essa briga, né? Porque ela é difícil pro cidadão. E pra gente, cara, assim, é uma briga que a gente conhece tecnicamente, que quando resolve, realmente ele tem percepção de valor do trabalho que foi feito, né? Só que hoje, na verdade, mudou. O cara trabalha e fala, mas doutor, eu tenho direito, tô tanto anos especial. Você até explicar pro cara que não é, de novo, o viés de confirmação. Ele quer aquilo que era, mas não é, cara. Sim, mas mudou. Sim, e a questão do valor que eles, né, querem saber, que de repente, hoje até pegando o gancho na questão da CPTM, então até 2019 aposentava o pessoal nessa questão pelo teto. A partir de 2019 começou todas essas exigências, aí tem a questão da idade. Quando você converte lá, faz o valor da RMI, o cara fala assim, não, prefiro continuar trabalhando, não dá, como que eu vou viver com isso? Cai pela metade. E aí a gente tem a dificuldade ainda da morosidade, né, e dos desafios, né, porque às vezes aceita, você tá até com aí o INSS aceita o outro, e o pessoal trabalhou a vida inteira no mesmo setor. É verdade, o INSS divide pelas datas, né, e aí o mesmo PPP, do mesmo tempo, ele fala assim, de tanto a tanto, ok, e depois ele reconhece. Aí você perde tempo de ter que ir para a Justiça Federal, que hoje não tá tão rápida, né? E às vezes tem coisa que tem que ser discutida no Conselho de Recursos. Então, Conselho de Recursos é a perder de vista, né? É bem demorado. A gente entrevistou aqui o Lucas Costa, né? O Lucas é um cara fantástico também, ele é conselheiro, ele deixou de ser conselheiro, acho que recentemente aí. E, cara, assim, é muito bom pra ele, né, que assim, o tanto de coisa que ele aprende estando ali, dando conselho, compartilhou com a gente. Aliás, deixa eu deixar aqui o episódio do Lucas, cara, muito legal mesmo. Ele traz uma visão de dentro do conselho interessantíssima, cara, interessantíssimo, ponto de vista de coisas que vale muito a pena se discutir. Ele, nas palestras dele, ele fala, outro dia a gente deu uma palestra em Guarulhos, ele foi meu colega lá de palestra, e na palestra dele ele fala sobre isso, né, que como ele se arrepende, assim, sabe, de coisas que ele não levou pro conselho. As pessoas que ele levou pro judicial, que ele fala, cara, não, olha, hoje isso aqui tinha que ir pro conselho, que lá eu ganhava. Lá não tinha, por exemplo, o LEAS, né, o BPC. Os juízes, eles têm um critério um pouco mais subjetivo. Sim. Eles vão dar micro-ondas ali e tal, e dentro de um critério de subjetividade, ele vai achar que aquela pessoa talvez não está numa situação de hipossuficiência. Já o conselho é muito mais objetivo. Sim. Analisa o critério de maneira mais objetiva, então eles são mais vinculados a isso. Então ele traz uma reflexão muito interessante, cara. Mas é isso, vocês preferem mandado de segurança para poder apertar ali no conselho, ou vocês preferem mandar direto para a justiça? Vocês também entendem que tem esse jogo? Cara, tem coisa que eu prefiro fazer no conselho, tem coisa que eu prefiro fazer direto na justiça?
Também tem, mas meu conselho acaba. Teve uma época, né, que a gente começou a entrar e aí depois o conselho começou a julgar se não tivesse diligência, tal, não podia fazer, né, e aí parou. E aí a gente faz no administrativo forçando, né, caminhando ali no guichê do advogado, né, através de mim para o conselho de recurso para poder ajudar a impulsionar, né. E a minha advocacia, ela estava sendo muito no administrativo mesmo, né, então assim, tudo que eu posso fazer no administrativo eu esgoto, e aí aquelas questões de estratégia até, né, eu tive uma situação no cliente nessa situação, e foi para o conselho do recurso, PPP parcial, ele me pressionando que ele queria entrar no plano voluntário de demissão, mas ele precisava estar aposentado para continuar com o plano de saúde, e a aposentadoria dele restrita, que ele não pegava o 100%, não conseguia se aposentar. Então foi o conselho do recurso, tudo ia demorar, né? Que aí descobrindo um processo que ele tinha feito por questão também de buscando acidente de trabalho e tal. E aí acabei convertendo a aposentadoria PCD, daí sim, entrei em mandado de segurança para poder julgar a revisão e aí conseguir. Então, eu uso mais o mandado de segurança para o benefício, né, deferido no conselho de recursos, que aí demora a implementação, né, então se é o caso que a pessoa ainda não está recebendo, porque às vezes a gente dá entrada no novo benefício, a pessoa já está recebendo, aí é tranquilo, mas quando ela não está recebendo, daí sim mandado de segurança. Interessante, até compartilhar aqui com o pessoal de casa, o Lucas ele dá a seguinte dica, né? Ele fala, gente, tomem cuidado, porque ele questiona um pouco a ideia do melhor de segurança. É complicado porque ele está aí tomando pé errada, né? Só que o que ele traz como reflexão para o advogado? Ele não fala, não faz, não é isso que ele diz. Mas o que ele fala é o seguinte, cara, toma cuidado de perceber se o processo está realmente maduro para julgamento. Porque ele falou, cara, nós como conselheiros, a gente entende muito o trabalho do advogado e se a gente tem a possibilidade de pedir uma diligência para ajeitar o processo, a gente vai pedir. Só que se vê um mandado de segurança, a gente não pode fazer isso. A gente precisa julgar. E aí você vai matar o processo, porque eu não consigo fazer a diligência. Então ele chama atenção para isso, fala, observe para ver se o processo está bom. Porque se tiver, aí o conselheiro vai lá, vai julgar e realmente vai... Agora, se ele precisar converter em diligência, ele não vai poder fazer isso. Vai matar o processo. E a gente está numa fase boa até, né? Que eu acho que está demorando às vezes mais para o INSS implantar do que para o conselho julgar, né? Verdade. E o judicial também tem demorado no judicial. Então, eu sempre fui da ideia de que houve o deferimento no INSS, eu já ajuizava, somente no JEF, né? Mas eu acho que tá muito moroso hoje a Justiça Federal. Então, já faz algum tempinho que eu tô desjudicializando. Teve indeferimento, vamos para o conselho, então estou tentando resolver tudo administrativamente, sem muito mandado de segurança, que eu sei que eles não gostam, os servidores do INSS, então é ouvidoria, é guichê, então eu estou tirando um pouco o foco de judicializar. E aí eu acho que está resolvendo mais até. Eu tive até a situação, que aí foi onde eu também tirei o pé do mandado de segurança, porque a pessoa, o conselho de recurso julgava por erro, né? Que viu o processo, tem processo judicial que era mandado de segurança, né? Então, mas tinha resolvido isso. Não compensa, né? Não dá. Enquanto não julgou, deixa eu analisar. Pô, legal. Ó, a gente vai partir daqui para uma reta final, ainda temos um tempo aqui, tá? E eu queria pedir para cada um de vocês mentorar um amigo meu, uma pessoa especial, e eu vou pedir para vocês ajudarem aí, a gente dar uma mentoria para essa pessoa, gerar alguns insights para ele. Começar por você, Cláudio, e eu queria que você trouxesse para mim algumas impressões para essa colega. Ela vinha do direito trabalhista, e aí, de repente, ali perto de 2011, 12, me parece, ela muda para o direito previdenciário. Ela está iniciando agora uma sociedade com uma amiga, Mônica, em que ela vai atuar no digital. O que você falaria para você? O que você falaria para você do passado? Quais eram as dicas que você diria para você quando estava começando ali em 2011, 2012 no previdenciário? A partir dos insights que você teve ao longo desses anos, dos aprendizados, erros e acertos, se você pudesse soprar ali na sua orelha alguma dica para você para alcançar mais rápido os seus resultados. O objetivo é a gente levar uma pepita de ouro aqui para a galera que está em casa. Direito previdenciário, eu acho que estuda venda, estuda gestão.
se apaixone e aproxime do digital, porque do direito você já sabe, né? Que aí é correr atrás e a cada cliente, né, entregar o melhor. Você acha que o digital seria para você um dos caminhos aí que você falaria para você no passado, lá, foca no digital? Não foca no digital. Eu olhava e falava para uma filha de 17 anos, então assim, ali com 4 aninhos ela era da resistência, né? Então, que o digital, a telinha, traz problema para a criança, né? Então, assim, demorei para entrar nas redes sociais, né? Então, hoje eu ainda tenho bastante dificuldades tá iniciando eu uso mesmo, né? Então, de ferramenta de comunicação que tem, dos recursos, então, nesse sentido, né? Eu falo, para profissional ela é importante, tem, né? Então, é entender que é uma ferramenta de trabalho, né? Então, assim, as pessoas usam ali como lazer, tudo, mas ela é uma ferramenta de trabalho importante. Interessante. Então não é só se expor, mas compreender como toda essa ferramenta funciona para aumentar o seu alcance aí. O meu gerente de marketing, ele no passado, né, eu resisti um pouco, porque é sempre desafiador a gente fazer, a constância do conteúdo é sempre o desafio de quem faz conteúdo, né? Você manter cara, tem hora que você não quer fazer. Tem dia que você não quer, vocês não querem com mas cara, tem dia que você não quer fazer, Isso é muito louco. E aí você começa com alguns sabotadores, né? Então você começa com alguns sabotadores. Aí eu falava assim pra ele, falava, Erivaldo, cara, eu não consigo hoje não, vou ver, pode deixar que eu vou fazer esse conteúdo, vou arrumar um tempinho aqui pra fazer. E aí ficava dando essas desculpas, assim, sabe? E aí, cara, é muito legal que a gente tem abertura boa de comunicação. Ele falava, Devion, cara, você precisa entender que isso também é trabalho, velho. Isso também é o trabalho. Não é que você tá fazendo, eu vou fazer uma petição, vou fazer o prazo, vou orientar um time, vou fazer uma audiência, cara, mas isso também é o trabalho. Então ele me conscientizava muito no início sobre isso, sabe? Que é o que você falou agora, cara, é trabalho, isso é parte do trabalho. Você entender essas estratégias de comunicação, de marketing, você se expor no marketing, falar com o público, cara, é fundamental. Então é o trabalho. Então encaixa tempo aí, cara, porque isso é o trabalho. Parece que eu tô fazendo outra coisa e ele foi falar exatamente isso. Cara, parece que você tá trabalhando e isso aqui tá te atrapalhando. Né? Você vai fazer quando der, quando sobrar o tempo. Porra, tá errado, cara. Sim. Tá errado. Foca nisso, porque isso é também o trabalho. É isso que vai impressionar. É mais o prato do... É bem faído, né? Já tem que ajudar, né? É isso, cara. É muito louco. Tem mais alguma dica que você diria pra você? Assim, é desse site que a gente pode levar pra garola? Em 2011, né? Cuide-se. Corpo físico, mental, emocional, espiritual. Importante. Porque é esse corpo forte, único, que vai fazer ser uma advogada guerrilha, ter saúde para poder brigar com outros, né? E só segue, né? Vai em frente, né? Quando você fez a referência, né, do advogado, de me sentir uma jovem advogada, é isso que a gente tem que ficar, né, se reinventando, né? Então ali falando dos outros advogados, até, né, eu que vinha da trabalhista, em 2015, né, antes quando começou o digital, né, um tanto de advogado que ficou para trás, que não acompanhou, né? Não pegou. Cara, isso é muito importante, você falou a questão de cuidar da saúde, da mente, do corpo. Eu tenho formação em coach executivo, e quando eu vou falar com com executivos, né, para trabalhar ali alguns aspectos de desenvolvimento dele, uma das coisas que a gente precisa pensar, cara, é que nós somos seres sistêmicos. E o que quer dizer isso? Cara, é que a gente vive num sistema. Por mais que eu esteja aqui, não dá pra, sei lá, de host de um podcast. Aí no meu escritório eu tô no papel de advogado ou sócio, ou dono do escritório. E na minha família eu tô no papel de pai, de marido. Embora você viva vários papéis, vários personagens da sua vida, a essência ela é uma só. Você é uma coisa. Você vive papéis diferentes, mas você é uma coisa só. Não tem quanto ser sistema que você precisa estar bem em todos os aspectos da sua vida, cara. Se você não tá bem de repente com amigos, eu tô sem amigos, né? Cara, isso vai impactar em outras áreas da minha vida. Pô, eu não tô bem com a minha esposa, não tô bom com os meus filhos, isso vai impactar. Se eu tô bem no aspecto físico, no aspecto econômico, se eu tô sem dinheiro, cara, eu tô com muita dívida, isso vai... Então, tudo isso vai impactar de alguma forma. A vida ali, né? É a roda da vida, total. É total a roda da vida. Então você precisa... E o crescimento, ele é nesse sentido, cara. Principalmente, o trabalho não tá legal. Às vezes o problema tá no outro lugar. Não tá no trabalho. Sim. O trabalho é só o reflexo. Às vezes você vai trabalhar outros aspectos da vida e que se você se completa ou preenche ali... E às vezes é um só, né? Precisa de ter muito, né? É um só. Desequilíbrio. É isso. Já desequilibra tudo. Muito legal, muito legal.
Vamos para você então, Kleber. Cara, queria que você então monitorasse esse meu amigo que teve aí uma sociedade, ele já tá desde 2005, cara, no direito aí, foi colocado ali no presidenciário, passou por sociedade, mas pós-pandemia ele tá aí, focando no digital, seguindo aí a vida de lobo solitária e vem, mas focando, com muito gás, sim, muito gás. O que você diria, cara, para você do Essa é uma pergunta interessante, né? Bacana. Outro dia eu estava numa palestra na OAB e uma moça veio me abordar, uma advogada. E eu não lembrava dela e nós estudamos juntos na faculdade, né? E teve um evento nessa época da faculdade e ela tinha essas fotos no celular dela e ela me mostrou a minha foto. Eu com 22 anos, 23, todo novinho e tal. E aí ela me mandou essa foto e um dia eu fiz essa reflexão comigo mesmo. Que legal. Olhei o celular, olhei aquela foto e falei: perseverança, acredite, estude, corra atrás que tudo vai valer a pena. Então, trate o cliente como se você gostasse como você queria ser tratado. Se ponha no lugar dele. Parcerias com todos que você sinta à vontade, seja quem não atue no previdenciário ou quem atua. Muito network. Não tenha medo de se expor. Participe de podcasts, faça vídeos, esteja na internet, seja visto, seja lembrado. Sorriso no rosto e agradecer sempre o Papai do Céu. Cara, muito legal, muito bacana. É uma receita aí para realmente você ter uma vida mais feliz, tranquila e alcançar resultados, né? Exato. Muito legal. Você acha que vale a pena o advogado que está em casa, ele está pensando talvez em sociedade. Você teve sociedade, você agora está numa vida em que não está com sociedade. Então você tem dois caminhos aí. Para o advogado que de repente está começando, acho que você tem a experiência para compartilhar com ele aqui em relação a essa percepção. Porque o que eu penso, Kleber, é assim, ó, muitos advogados, eles buscam sociedade, eu já vi isso acontecer, já me perguntaram sobre isso, muito mais por ocasionalidade, muito mais por uma necessidade de algo que falta para ele, né, em termos financeiros, em termos de estratégia, do que realmente em conexão com esse sócio. E é muito louco, acho que não tem certo e errado, cara, cada um toma os seus caminhos, né? Mas eu sinto que não é tão consciente essa tomada de decisão. Exato. Ela é muito mais emocional pelo momento, e quando esse momento passa, aí ela fala, pô, não faz mais sentido talvez essa relação, e isso é ruim. Então você acha que o advogado deve realmente focar nesse início de carreira numa sociedade? Você acha que ele não deve? Se deve ou não deve? E quais aspectos, do seu ponto de vista, deveriam ser o celular? O problema é que quando a gente sai da faculdade, a gente sai com muitas inseguranças. E talvez um colega que você tem alguma afinidade, você consiga compartilhar um pouquinho e perder esse medo de advogar. Então dando suporte ao outro. E também ninguém consegue se formar e já ter um investimento, o capital inicial. Então dividir custos, né, é importante. Porém, sociedade é como um relacionamento. Então, à medida do tempo que você vai conhecendo um pouquinho mais as pessoas, esse relacionamento tende a ficar um pouco mais complicado. Você gosta de uma coisa e a pessoa gosta de outra. E com o tempo também as pessoas se amadurecem, se modificam de alguma forma e aí tende a ter conflitos. Então, assim, não tem uma receita, siga seu coração. Eu já tive sociedade e foi bom por um tempo, para mim não tão interessante no outro, e hoje sozinho eu estou muito assim feliz comigo mesmo, estou com a saúde mental em dia, pratico esportes, mas sinto falta às vezes de um bate-papo com os amigos, tomar um café assim, entendeu? Então não tem uma receita, cada um tem que seguir seu coração. Legal, bom, sentindo vontade de bater um papo, o Prevcast tá aqui, show de bola, o Povestar tá mais do que timado aí, até esse par aqui com a gente, cara, muito legal o bate-papo, bacana mesmo. Como é que foi pra vocês, gostaram? Muito, tirando a simpatia, né? Vou deixar vocês fazerem aqui os comentários finais aqui para o nosso público, mas já agradecer muito a participação de vocês aqui.
que gentilmente aceitaram, né, o convite do Prevcast de vir aqui, poder compartilhar um pouco das experiências de vocês, daquilo que viram e viram com o nosso público. Como a gente fala, nossos previdenciaristas, eles realmente compartilham, são de coração aberto, são muito unidos e vocês mais uma vez representam essa imagem do previdenciarista. Então, começar por você, Cláudio, queria agradecer muito mesmo a participação aqui e conta comigo, precisar de qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Sinta-se à vontade para sempre quiser passar aqui pelo podcast para dar um papo com a gente, tá bom? Obrigado. E eu que agradeço. Agora melhor ainda, Maria. Então, mas muito obrigada, né? Muito obrigada pelo convite, né? E pelas reflexões, né? Porque quando a gente recebe esse convite, não sei se com o doutor também foi igual. Mas a gente já começa a refletir, né? A nossa jornada, né? O que nos trouxe até aqui, né? O porquê desse convite, né? E entender os nossos degraus, né? Da vida. E aí as pessoas importantes, né? Como foi construída, também passei por sociedade, né? Então, assim, é muita coisa, né? E vai, de fato, lembrando, né? Que a gente não vai, então, assim... Por isso também, muito obrigada, né? Por essas reflexões que fez. E para o pessoal que está ali de casa, é aquilo, né? Acho que maratonar, né? Os advogados aí previdenciários, maratonar que é uma coisa que vai fazer bem, né? Porque a gente fica, né? Até quando a gente começa a falar, escutar, né? Sobre mentoria, segue, faz aquilo que a pessoa faz, né? Você fala, eu não encontro isso, né? Como que é ajuda bem? Porque às vezes nas redes sociais... Vocês só vê a pessoa ali, né? Malhei de manhã, não sei o que ele dá, e às vezes você não está nesse time, né? Acaba gerando uma frustração. A pessoa consegue fazer outras coisas. Mas é porque talvez ela só consiga fazer tudo aquilo que ela está fazendo, né? Tudo aquilo que ela entendeu que era importante, né? Então, assim, viva do previdenciário. Se estiver sozinho, no escritório, né? Quando a gente começou a divulgar lá em 2012, que ia para o fórum, tudo presencial, era fácil a gente saber, né? Eu, na época, tinha a sociedade... quando a pessoa não tinha sócio, né? Porque era aquele do cafezinho que ficava falando. Né? E também falar a necessidade básica do ser humano, né? Então, assim, o advogado ele acalescentinho em fogo solitário, mas aí temos as palestras, a comissão, né? Faço parte aí da Comissão de Direito Previdenciário da UB Itaquera, mas aqui pelos podcasts também, né? Eu falo, a gente vê, né? O trabalho voluntário, né? Esse espírito para fazer cada vez mais a gente se humilhar mesmo, né? Dessa carreira, né? De advogado previdenciarista, né? De fazer parte. Porque cada um que a gente vê, a gente fala, nossa, que bacana, né? A história, a guerrilha da pessoa. Muito legal. Essa imersão na nossa história, cara, é fantástico. É muito bom mesmo. É muito bacana. E você falou para pessoal maratonar, muito bacana. Você já assistiu alguns episódios, né? Já assisti alguns episódios. O que você recomenda pra galera? Tem outro que você pode deixar indicado pra galera, que você gostou bastante, gera muita reflexão pra você? Bom, para mim, nesse momento do digital, eu gostei muito da doutora Angelita. Ela traz, né, algumas questões, quando se fala em venda, cheia a pessoa assim, se vendendo, né, a todo momento de uma maneira muito, muito ela, né, que eu não vou lembrar o nome mas é a presidente da Comissão do Direito da Mulher Advogada, aqui da UB Tatuapé. É nome Rochelle. Rochelle. Achei ela assim. Sim, Rochelle. Nossa senhora, o chefe foi sensacional. Cara, você tá falando que professor. Cara, a Rochelle é essência. Pô, a Rochelle foi um papo muito legal. Pra frente demais ela. Juiz, né, o Dr. Everton. Dr. Everton, inspiradora. Acabei não acabando o episódio dele, mas quando ele fala, né, que é os obstáculos da vida, né? Quando ele fala, ele começou a estudar. E a primeira matéria que ele foi fazer, talvez pensando que fosse mais fácil, foi português, né? De 10 questões ele acertou 2, e aí ele falou, preciso estudar. Então ele não viu aquilo ali como um obstáculo, né? Ele viu ali como o que eu preciso fazer, e focou no que ele precisava fazer. Parabéns, doutor. Muito bom, sensacional. Então, deixa aqui, Chebel. Do outro lado aqui, desse aqui? Então é desse lado aqui que vai estar, galera. Show de bola. Cláudio, cara, te agradecer muito, muito mesmo pela participação, por ter compartilhado muito conteúdo com a gente, cara. Obrigado mesmo, uma honra tê-lo aqui com a gente. E fica estendido o convite para sempre que quiser passar aqui tomou pelo Prevcast, cara. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Prevcast, doutor.
Principalmente o Dr. Valdir Costa, né, que ele que fez a indicação por estar aqui. Eu queria deixar um grande abraço para ele, que é uma pessoa que eu admiro muito, que muitas vezes eu converso com ele para a gente trocar experiências, né? E vou também encaminhar aqui vários grupos para o grupo da Comissão de Direito Previdenciário, o canal, Legal. para que eles também possam aí estar cada vez mais se atualizando aí. Muito obrigado de coração. Maravilha, pô, eu que agradeço, vai realmente acho, contribuir bem com a galera. Episódio do Valdir, de Leontalidade, é um episódio muito top, cara. Tem dele, que ele conta a história dele, inspiradora a história dele, do Valdir. Deixar aqui também, Xandão, deixar aqui também os dois, do Valdir e também do Valdir Sazun, quando ele conta a história dele, e o que a gente fala de mentalidade, com a Ivani, com a Tine Bramonte, e também com a doutora Simone. Cara, muito legal esse episódio. Queria agradecer muito, mais uma vez, vocês aí. Uma honra ter-os aqui, um bate-papo incrível, muito bom mesmo. Queria agradecer você de casa que esteve com a gente até agora aí. Gostou do episódio? Comenta aqui como é que foi o episódio para você. Não esquece de compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha pelo menos em um. Eu acho que você já vai contribuir muito com o canal e com os previdenciaristas. Obrigado mesmo, Xandão. Mais isso. Tamo junto. Valeu, pessoal.